Boa noite a todos. Que a paz, que a luz do nosso Mestre Jesus nos inspire, nos envolva, nos fortaleça e conduza na nossa reflexão dessa noite. É sempre uma alegria vir a essa casa, mais uma vez, estando aqui. Eu fico muito feliz mesmo de podermos estudar juntos, podermos refletir em torno das lições do nosso Mestre Jesus. E ao entrarmos no estudo das passagens do Evangelho, das lições do Cristo, é sempre importante que nós tenhamos em mente a figura do Mestre. Quem é Jesus? Se nós compreendemos que os bons professores, os grandes professores do mundo, da Terra, utilizam didática muito avançada, utilizam recursos pedagógicos, quando vão transmitir o ensino, passar lições, escolhendo muitas vezes cenários, ambientes propícios, situações para ensinar os alunos, o que não faria o grande governador espiritual do planeta Terra ao passar lições? O que não faria um espírito que foi o mais puro, o mais elevado espírito que nós vimos passar pelo planeta? Então, é preciso ter em mente que as passagens do Evangelho tratam de lições desse grande Espírito. E quando ele escolhe um local, quando ele faz um gesto, quando ele olha de uma determinada maneira, há ali grandes lições. Por isso é importante, ao olhar para essa passagem, desconfiar de que, muito além de um fato miraculoso, de um fato extraordinário, há profundas lições morais para o espírito imortal. Isso é fundamental percebermos. E a nossa proposta hoje é buscarmos o estudo dessa maneira, mergulhando nas lições morais, que, com o auxílio dos espíritos amigos, que nos trazem comentários, reflexões, possamos então mergulhar na passagem. Para isso, entramos na leitura. A passagem está nos 4 evangelhos. Os 4 evangelistas anotaram. Porém, com variações, nós pegamos então a que está no Evangelho de Lucas, a partir do versículo 10 do capítulo 9. Narra Lucas que, ao chegarem os apóstolos, relataram-lhe a Jesus, tudo quanto fizeram. E, tomando-os consigo, Jesus, importante perceber o seguinte: os apóstolos retornaram. De onde? Vamos ver. De que momento os apóstolos estavam retornando? Porque isso é importante. Mas a passagem não fala, é preciso voltar um pouquinho. Vamos ver. Ao retornarem, relataram tudo o que fizeram. O que eles tinham feito? Nós vamos ver depois. Isso é importante. Relataram, fizeram um relatório para o Cristo. E Jesus, tomando-os consigo, retirou-se em particular para uma cidade chamada Betsaida. Mas as turbas, a multidão, as multidões, ao saberem, o seguiram. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e curava os que tinham necessidade de tratamento. O dia começou a declinar. Isso é importante. O momento do dia em que acontece a lição é importante. Passa uma lição. Vamos ver depois. O dia começou a declinar quando os 12 apóstolos se aproximaram e lhe disseram: despede as turbas, para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento,
porque aqui estamos em um lugar deserto. Estamos em um lugar deserto. Fundamental, sim, essa descrição. Por que, Felipe? Disse-lhes Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. Não é para mandar ninguém embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles, porém, disseram: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos fomos comprar alimentos para todo o povo, pois eram cerca de 5.000 varões. 5.000 homens, só de homens, é o que diz o Evangelho. Então, disse aos seus discípulos: fazei-os reclinarem-se em grupos de 50. E assim fizeram, todos reclinar-se. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, abençoou-os, partiu e deu aos discípulos para oferecerem às turmas. Para que os discípulos oferecessem às turmas. Todos comeram e saciaram-se. E foram levados do que sobrou dos pedaços 12 cestos de vinho. Nossa. E aí nós ficamos assim, né? Como é que pode uma coisa dessas? Nós vamos ver que os números aqui têm uma indicação importante. Não é numerologia, é bem diferente. Os números aqui estão servindo de selos, setas indicativas, para trazer à memória alguns conceitos espirituais, alguns conceitos que estão guardados no coração dos apóstolos que estavam ouvindo. Porque a lição aqui é muito mais para os apóstolos. É muito mais para os que estavam bem próximos de Jesus. Mas vamos lá. Qual é a principal pergunta que nós devemos nos fazer ao entrar nessa parábola? Nessa parábola não, nessa passagem. Como aconteceu isso? Será que essa é a principal pergunta? Como foi que Jesus multiplicou? Como foi que tantas pessoas comeram? Será que é essa a pergunta? Como se deu o processo? Como é que foi isso? Ou será que há uma pergunta mais profunda? Por quê? Por que ele fez isso? Por que isso aconteceu? Qual era a finalidade desse fato, desse acontecimento? Isso é profundo de se perguntar. E é isso que nós vamos procurar explorar aqui hoje. Então, dissemos ao início que os apóstolos haviam retornado para fazer um relatório ao Cristo. Da onde eles retornaram? Da primeira missão que Jesus havia dado a eles. Jesus reúne os apóstolos, os discípulos, e passa a eles missões para que eles deveriam ir falar do Evangelho, pregar em todas as casas e tudo mais, que eles deveriam ir de 2 em 2 e que deveriam levar a palavra do Evangelho, exercitar tudo aquilo que eles estavam recebendo, que eles deveriam transmitir. Utilizando uma expressão que tem sido muito empregada pela nossa federativa, os apóstolos se tornaram multiplicadores de Jesus. Já estou até adiantando alguns conceitos aqui. Eles recebiam conceitos e tinham a missão de multiplicar isso para os outros. Mas eles voltam e relatam tudo quanto fizeram. E Jesus toma-os consigo e sai para um local retirado. Primeira lição, uma das primeiras. Sempre que nós estamos trabalhando com Cristo, nós vamos a campo, para o trabalho, para o momento de vivência, é importante depois voltar-se para Jesus e buscar a meditação,
a prece, a análise de tudo quanto foi feito, para identificar se conseguimos executar a tarefa de forma adequada. O que é necessário mudar? O que foi bem feito? O que ficou bem encaminhado? Mas, retirando-se em prece, no silêncio da oração, para refletir e começar o processo de autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, para identificar dificuldades, identificar desafios, aquilo que eu já estou desenvolvendo bem. É um exercício. Mas, as turbas, ao saberem, o seguir. Aqui nós temos que lembrar que nesse trabalho, no trabalho de renovação, no trabalho de vivência do Evangelho, de transformação moral, nós sempre encontramos multidões em busca de esperança, em busca de esclarecimento, em busca de alimento espiritual. E é preciso atendê-los. É preciso estar pronto para atender os corações que nos buscam. Dentro das nossas forças, das possibilidades, mas com esforço e dedicação. Talvez muitos sequer tenham forças de procurar o auxílio, de estender a mão. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem assim: o homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, daquele que sofre, sem esperar que esse lhe estenda a mão. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, sem ostentação. Então é o movimento do Espírito em direção àquele que chora, aquele que estende a mão. Mas, se há os famintos do corpo, se há aqueles que necessitam do auxílio material, há aqueles que necessitam do auxílio espiritual, do apoio moral, do alimento espiritual. Nós não temos fome e sede de justiça, de paz, de renovação. E qual é a atitude do Cristo? Despede as turbas? Acolhe. É lição para nós. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e curava os que tinham necessidade de tratamento. É exatamente o trabalho do Cristo. Auxílio material e auxílio espiritual. Auxiliava a dificuldade daquele que enfrentava desafios materiais e auxiliava a dificuldade daquele que tinha que lidar com os desafios morais, espirituais. Aqueles que enfrentavam enfermidades, tocando no sentimento das criaturas, no coração. Aí vem um dos detalhes mais importantes aqui. É dito que a lição acontece ao declinar do dia, ao entardecer, ao fim do dia. O dia começou a declinar quando os 12 se aproximaram e lhe disseram: despede as turbas. Qual é a atitude do Cristo e qual é a atitude dos companheiros? Despede as turbas para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, porque aqui estamos em um lugar deserto. O que significa o fim da tarde? O declinar do dia indica um momento em que nós seremos chamados a verificar o aproveitamento das lições recebidas durante o dia. É o momento em que nós somos chamados
a experimentar o que temos aprendido, a colocar em prática. Que os apóstolos foram em uma missão de divulgação, de fala, de levar o Evangelho. E ali eles estavam sendo chamados a experimentar se o que eles falaram e o que eles aprenderam, eles conseguiam colocar na prática num momento, necessário. Agora até me lembrei, antes nós comentávamos do meu trabalho, que eu trabalho no campus Litoral Norte da URGS, e lá tem um curso chamado Licenciatura em Educação do Campo. E ele é no sistema de pedagogia da alternância. É muito interessante. Os alunos passam 10 a 15 dias, mais ou menos, tendo aulas na universidade, lá no campus, em sala de aula. E o outro período do mês, eles passam na comunidade, nas escolas, colocando em prática o que eles aprenderam. Olha só, né? Então a gente vê aqui a pedagogia divina, a pedagogia do Cristo, que manda os companheiros para divulgarem, falarem do Evangelho e depois chama eles de volta, meus amigos, agora vamos aqui, vamos ver a prática, como é que está. Estiveram nas aulas, agora vamos para a prática. Como é que está a prática? Então, é um momento em que nós somos chamados a ver se estamos aprendendo, se conseguimos gravar no coração as lições que temos aprendido. E esses momentos sempre chegam. É neles que nós avançamos, evoluímos, nos desenvolvemos. Nesses momentos, é preciso saber reconhecer. Mais um detalhe. Os companheiros estavam ao lado de Jesus, presenciando a atitude de Jesus em relação às turbas, àquela multidão, estavam há tempos recebendo as lições de Jesus, os exemplos de Jesus, envolvidos na psicosfera do próprio Cristo. E ainda assim, a atitude deles é de egoísmo. Ou de não confiança na providência divina. E trazendo para a nossa realidade, já que não temos o Cristo ao nosso lado, assim, em pessoa ao nosso lado, quantas vezes, mesmo estando com o Evangelho embaixo do braço, com o livro dos Espíritos decorado na cabeça, frequentando a sociedade espírita, mesmo com tudo isso do nosso lado, nós, no momento de provação, esquecemos tudo isso. Dentro da casa espírita, às vezes, temos dificuldade. Não conseguimos nos relacionar, não conseguimos vencer as nossas limitações interiores. E lá fora, nos nossos desafios. Então, é preciso olhar o exemplo de Jesus, olhar o que os Espíritos estão nos ensinando e colocar na prática. E levar para a nossa vivência. Muitas vezes, pedimos oportunidade de crescimento, pedimos oportunidade de ser úteis, de trabalhar na obra, e quando a oportunidade chega, se ela nos exige sair de nós mesmos, se ela nos exige abrir mão de certas coisas, se ela nos exige deixar o nosso egoísmo de lado e compartilhar com o outro, às vezes nós vamos para trás. Nós recusamos a oportunidade que chegou para nós. Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 129, vai dizer: compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, naquela expectativa, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Então a criatura entra no trabalho,
entra no processo de renovação, começa a participar de um trabalho, mas fica esperando retribuições, fica esperando facilidades na vida. E quando isso não chega, porque isso não vai chegar, vai mudar a nossa visão do mundo, vai mudar a nossa forma de lidar com os desafios da matéria, vai mudar a forma de entender os desafios, a nossa força de lidar com eles. Mas aí quando eles chegam, muitos de nós fazemos o quê? Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. E aí nós começamos a ficar míopes, enxergar só pertinho. O nosso olhar não vai além. O nosso olhar não se estende ao outro. Porque a miopia é assim, né? Se eu tirar os meus óculos agora, eu enxergo talvez só até a primeira fila. Mas se vai além de mim, eu já não enxergo nada. A miopia é assim. Assim nós ficamos com o egoísmo. Espiritualmente falando, né? O egoísmo só nos permite ver aqui. Só eu e eu. Então é preciso sair. É preciso afastar-se do deserto do sentimento. Os apóstolos dizem, porque aqui estamos em um lugar deserto. Era um deserto do sentimento do Espírito. A aridez sentimental. Insensibilidade às necessidades, às dores do outro. Porque para aquelas criaturas se arvorarem em seguir Jesus em um local deserto, sem recursos, sem alimento, sabendo, conhecendo a região, é porque as dores eram muito grandes. Nada mais importava, somente o consolo, a renovação das esperanças. E quantos nos procuram assim? E às vezes a nossa resposta é a aridez do sentimento. Estamos em um lugar deserto, mas sempre ouvimos a voz do Cristo, a voz dos benfeitores espirituais a nos sugerir: dai-lhes vós mesmos de comer. O trabalho é para vocês. É o chamado ao trabalho. É o chamado. É a oportunidade de educação dos nossos espíritos na escola planetária. Mais uma vez, em um livro com um título sugestivo, no capítulo 31 do livro Pão Nosso, Emmanuel vai dizer: ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, ou que espera quando grandes calamidades acontecem para se mobilizar. Diz ele: isso é muito válido, isso é ótimo, mas cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando amor cristão, deve abranger todas as manifestações da vida. Num olhar, num sorriso, numa resposta, numa fila, no lar, no trabalho. Todas as expressões da vida, todo lugar é lugar do exercício da caridade. Não é porque ali é um lugar deserto, não é porque ali é um lugar de tumulto, não é porque ali eu estou envolvido em fluidos antagônicos, negativos. No meu serviço é um trabalho assim, a gente pode pensar: nossa, o ambiente é horrível, não sei o que, não tem como fazer caridade. Não, mas é ali mesmo que tem que ser. É ali mesmo. Ali é o deserto, então você foi colocado ali para largar um pouco de água, para que uma flor possa nascer. E muitas vezes o que acontece?
não temos mais do que 5 pães e 2 peixes. Aí é quando nós olhamos para os nossos recursos e a nossa razão diz, não vai dar. A racionalidade, o intelecto te diz, não vai dar, não dá. Mas e o sentimento? É preciso aliar os dois. É preciso conjugar intelecto com sentimento. É preciso sensibilizar-se em relação ao próximo. É quando a razão obscurece o nosso sentimento. Quando nós não acreditamos que um pouco, quando compartilhado com amor, com intenção elevada, ele se multiplica, ele se estende, ele ganha em força. Por quê? Há um poder imenso nos pequenos gestos. Porque os grandes começam no hábito criado pelos pequenos. Quando nós habituamos a fazer o bem, pouco a pouco, a estender um pouco de nós, pouco a pouco, em pequenos gestos, né? Nós vamos nos habituando a agir assim. Jason de Camargo nos fala disso. Quando ele fala, o amor se aprende, no livro Educação dos Sentimentos. Quando ele fala do perdão, para que nós façamos esse hábito, o hábito do perdão, o hábito de amar. Perdoar pequenas coisas, para que quando grandes coisas nos exijam o perdão, eu já esteja habituado a ele. Já se tornou o meu hábito. Então, é preciso exercitar os pequenos gestos, como falamos antes. Um sorriso, um olhar de compreensão, a tolerância para com uma resposta mais ríspida, mais árida, a boa vontade para com o companheiro. E quando os grandes momentos chegarem na nossa vida pedindo para nós um exercício maior, grandioso, como por exemplo, deixar de comer um pouco mais para compartilhar com um companheiro que sofre, eu posso estar disposto. Circula no Facebook um vídeo de um pessoal americano, creio eu, americanos, que fizeram uma experiência. Eles começaram a filmar escondidos e a pessoa levava a pessoa, alguém chegou num morador de rua, a pessoa estava deitada no chão, assim, né? E alguém chegou e disse assim, eu comprei uma pizza aqui, mas comi só um pedaço, isso quer? Pode ficar. O cara, não, beleza. E ele fica ali com a pizza. Daqui a pouco chega um outro rapaz bem vestido, completamente bem vestido, e ele chega e senta do lado e diz assim, cara, eu tô com fome, eu não comi nada o dia inteiro, tô morrendo de fome. Prontamente, ele abre e dá um pedaço, compartilha. Por quê? Ele sabe o que é a fome. Ele sabe como é passar um dia inteiro sem comer. Ele sensibilizou-se com a dor do outro que ele conhecia. Não importava a roupa que ele estava vestindo, ele estava com fome. Ele estava com fome, e essa fome pode ser fome espiritual. Muito mais do que a fome de um pedaço de pizza. Mas há um poder imenso nesse pequeno gesto. É pequenino, não é? Pequenino para nós. Pode ser grandioso para alguém. Um pequeno gesto para mim pode ser grandioso para alguém. Pode transformar a vida de um companheiro. E aí, aproveitando esse momento aqui, uma rápida reflexão para nós pensarmos depois, no desperdício que nós fazemos com os nossos alimentos às vezes. Às vezes faltam alimentos e nós não valorizamos. E às vezes sobra e nós desperdiçamos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um comentário, o Espírito diz, o supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. Quanto desperdício de alimento há hoje no mundo, por vários motivos. Mas é também
um gesto, por exemplo, de tolerância com as imperfeições dos outros. Mas, quero ressaltar um detalhe. Às vezes, nós nos sentimos muito imperfeitos. Às vezes, até achando que é humildade, nós dizemos assim: eu sou muito imperfeito ainda. Eu tenho pouquíssimas virtudes, eu não dou conta de fazer isso. Até no processo de talvez se eximir de fazer o bem. Que humildade é ter a noção plena do meu lugar no universo. Do que me cabe fazer, nem mais, nem menos. A noção exata. Né? Procurando entender a noção exata. Ampliando a nossa lucidez quanto a isso. Não é ficar nos depreciando, mas reconhecer que o pouco que nós já temos, o pouco das nossas virtudes, pode muito quando colocada a serviço do alto. Isso é fundamental. No livro Pensamento e Vida, há um capítulo chamado Auxílio. E Emmanuel vai trazer algumas reflexões muito interessantes. Ele vai dizer assim: auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida de nosso eu, que se dilata e engrandece à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. Quanto mais eu me disponho a auxiliar, quanto mais eu viro a minha mente para o alto e me disponho ao processo de compartilhar e de auxiliar, esse impulso vai ganhando força, vai sendo fortalecido, vai cada vez ganhando maior influxo de força, de energias que procedem do Criador. Mais adiante ele vai dizer: o amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispensamos. E o amparo que dispensamos está invariavelmente seguido de vastos acréscimos potenciais para a hipótese de nos fazermos mais úteis. Quanto mais eu me disponho a ser um celeiro para os outros, para os companheiros, e não esquecendo que o celeiro primeiro ele se enche, para depois compartilhar. E o que o Emmanuel vai dizer? Ah, mas se eu compartilhar eu vou ficar vazio. Não. Porque daí, se eu estou compartilhando a serviço do alto, a serviço do Criador, esse celeiro ficará cada vez mais repleto. Porque o grande objetivo da nossa vida é sermos participantes da criação, colaborando com Deus na obra divina. Então, quando nos dispomos a esse exercício, a esse trabalho, jorram do alto as possibilidades, as forças. Quando eu olho e vejo que nessa passagem pães e peixes podem muito bem simbolizar virtudes, valores evolutivos da criatura. Valores evolutivos. Ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra e com a ação. Ajudar a todos e melhorar sempre é invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Tudo, sabe aquela história que às vezes a gente fala no espiritualismo, né? O universo conspira. É isso mesmo. Nesse caso, você começa a fazer o bem, o universo conspira para que você faça cada vez mais o bem. Porque isso é lei universal. É lei universal. Não nos esqueçamos, pois, de que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem paga, é a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino, que nos responde invariável com a luz da cooperação e do suprimento. Mas, Felipe, eram 5.000 varões, 5.000 homens. Lembra que eu falei que os números tinham símbolos aqui? 5.000 aqui é um número que está nos dizendo. Está nos fazendo um símbolo do quê? É a humanidade inteira. Aquela turba representa a humanidade.
onde nos cabe trabalhar, onde nos cabe exercitar. Abrir o coração e servir de instrumento ao Criador. Mas aqui eu gostaria de recordar uma história. Quando nós confiarmos que, aliás, chegando ao final da passagem, nós vemos que Jesus, tomando 5 pães e os 2 peixes, olha o detalhe, olhando para o céu, o símbolo do Espírito que volta a sua mente, os seus olhos para o alto, na busca do Criador, abençoou-os, partiu e deu aos discípulos, para que eles oferecessem à multidão. Não foi o Cristo que deu. Ele passou para os discípulos, e os discípulos passariam à multidão. Aqui nós lembramos. Voltamos no tempo agora. Vamos viajar para um dia muito próximo do de hoje. Dia 10 de julho de 1927. Fazia 2 dias que um jovem médium, então com 17 anos, havia psicografado a sua primeira mensagem. Primeira vez havia psicografado. 2 dias após, no dia 10 de julho de 1927, ele orava ajoelhado, ainda lembrando da sua experiência católica. Ajoelhado, ele orava no quarto, à noite, e de repente ele viu uma intensa luz que entrou no quarto. E o quarto se tomou daquela luz intensa. E ele viu que aquela luz tomou a forma de uma bela mulher, vestida com roupas da Idade Média. E aquela mulher se aproxima dele e diz assim: Francisco, talvez você não me reconheça agora, mas eu sou Isabel e vim para te convocar, para te convidar a realizar um trabalho. Eu preciso da tua ajuda. Você deverá me ajudar a distribuir pães para os pobres. Preciso do teu auxílio. E o jovem Chico Xavier olhou para ela e disse assim: mas minha irmã, você deu uma volta na nossa casa antes de chegar aqui? A gente não tem pão na mesa nem para nós. Falta até pão aqui em casa. A gente não tem nem para nós comer, que eu vou distribuir para os pobres. Não é a mesma história. A mesma situação. Ela diz assim: meu filho, não faltarão os recursos. Eles chegarão no momento oportuno. Mas minha irmã, confia. E aquele espírito se afasta. E ele fica naquele estado. Passam-se algumas semanas e um outro espírito, na mesma situação, adentra o quarto. Era um sacerdote agora, o espírito que fora um sacerdote. Ele diz assim: Francisco, você não reconheceu aquele espírito que entrou aqui, mas ela foi na terra Isabel de Aragão, a rainha santa de Portugal. Ela, quando encarnada, distribuía pães aos pobres. E ela requer o teu auxílio. Faça esse trabalho. No dia seguinte, Francisco Cândido Xavier, com uma cesta e 8 pães, e as mais a sua irmã, foram a Pedro Leopoldo embaixo de uma ponte e começaram a distribuição de pães, que durou toda a sua encarnação. E em nenhum momento os recursos faltaram. Sempre, de alguma forma ou de outra, os recursos chegavam. E Francisco Cândido Xavier compartilhou não só o pão do corpo, mas o pão espiritual, levando consolo, auxílio, esclarecimento, luzes para os corações. É preciso reconhecer que todos comeram e saciados. Mas, pensando que eram poucas migalhas, eu gostaria de encaminhar para o nosso final com uma mensagem de Emmanuel. A mensagem chamada Migalha e Multidão.
Está no livro Vinha de Luz e também nesse livro aqui que compila os comentários de Emmanuel. Diz Emmanuel assim: ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Daria um desânimo para qualquer um de nós. Mas Jesus emprega um imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Observemos, contudo, que, para isso, tomou os discípulos por intermediários. Os ensinamentos do Mestre nesse passo do Evangelho olha o que o Emmanuel vai dizer, altamente simbólico. Há também um símbolo aqui. Quem identifica a imensidão dos males criados por nós mesmos, os nossos equívocos acumulados em várias reencarnações, ou nesta mesmo, na sucessão das existências, custa crer na migalha de bem que possuímos em nós mesmos. Não, mas esse pouco que eu tenho não vai dar para nada. Aqui corrói a enfermidade. Além surge o fracasso. Acolá manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades tão complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão do trabalho. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação. De vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, feita de coração, sem intenções, abençoar-lhe ao patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. O que não fez um coração bem intencionado, como o de Chico Xavier. Primeiro eram 30 livros, lembram dessa história? Não, Chico, nós vamos começar com 30 livros. Quando ele desenvolveu bem a tarefa, agora são mais 30. E foram se multiplicando, e o trabalho se estendeu de acordo com o aproveitamento do trabalhador. A massa de nossas imperfeições é ainda inacreditável. A gente não consegue medir ainda o tamanho das nossas imperfeições. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem. Nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, olhando para o alto, recebendo das mãos do Cristo a tarefa, valem mais do que a multidão dos males do mundo. Porque é esse o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. E é por isso que ao final da lição, bem desempenhada a tarefa dos apóstolos, é dito que todos comeram e saciaram-se, e foram levados 12 cestos repletos do que sobrou, porque 12 eram os apóstolos. E simboliza o apóstolo, o trabalhador que se dedica, que compartilha, que executa a lição de Jesus, porque daí ele sai da lição repleto de virtudes, de valores, de renovação, para novos desafios, para novos trabalhos, para novos caminhos da evolução espiritual. Vamos lá? Vamos seguir esse caminho? É o nosso grande desafio. Eu agradeço a atenção. Vamos começar.